Pali. Animal favorito? Golfinho. Se fosses um animal, serias... Um pássaro. Não sai de casa sem? O meu telefone. Maior defeito? Teimosa. Maior qualidade? Teimosa. Prato favorito? Arroz de marisco. Cozinha favorita? Como assim? Tipo, cozinha italiana, portuguesa. Portuguesa. O Portal da Barra traz até si o A Conversa Com. E a minha convidada de hoje é uma mulher que se considera livre, é multidimensional porque ela é escritora, ela é influenciadora e criadora de conteúdo. Apresento-vos Michelle Cascais. Olá, Michelle. Bem-vinda. Obrigada. Estás aqui por um motivo especial, porque tu és daqui da Barra. Tu não nasceste na Barra, mas é como se fosse, não é? Sim, eu nasci nos Estados Unidos, muito longe da Barra, mas vim para cá com um ano e fiquei cá até aos 25, 26 anos e esta é a minha casa, esta é a minha praia favorita. E o que é que faz a Praia da Barra ser diferente das outras? Honestamente, eu acho que são as memórias que eu criei aqui nesta praia e o facto de, quando a escola terminava, vínhamos todos de bicicleta para a Barra, passávamos aqui o nosso verão, víamos o pôr do sol, comíamos a tripa com chocolate no final, levávamos com aquela ventania, porque nem sempre todos os dias de praia aqui são perfeitos, não é? Não. Mas eu penso que são as memórias, o farol, as noitadas aqui também, penso que são as memórias. Quais eram os teus locais preferidos para passear, para estar com amigos, na tua juventude, aqui na Barra? Aqui na zona de Paredão, era aqui que nós estacionávamos as nossas bicicletas e depois íamos para o primeiro posto dos nadadores salvadores e por aí ficávamos. À noite tínhamos o Barra Mar, lembras-te? Sim, ou tínhamos o Barra Mar e era para aí que íamos à noite também. Era tudo à base do convívio, portanto, Sim. as tuas memórias e os Sim. melhores locais da Barra para ti. Não havia preocupações, era só estudar e divertir-nos, a vida era mais simples e mais fácil nessa altura. Com certeza. E como é que a Barra te influencia enquanto pessoa, enquanto profissional? Olha, influencia-me ao ponto de, nos meus livros, nos dois, o primeiro tem algumas histórias que aconteceram aqui e que eu escrevi sobre elas. E o farol está sempre presente nos meus livros, o desenho dele no Mel está na capa e nas miúdas também, portanto é uma influência muito grande. Sim, vemos aqui que está bem influenciado, temos aqui vários pormenores, temos a Costa Nova, temos aqui os Estados Unidos, temos aqui a referência a Aveiro e o farol está sempre presente também, por isso estes livros são maravilhosos. E falando dos teus livros, então a história engloba de certa forma a Barra. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Aliás, o Mel fala muito de memórias e cheiros e que só eu e que só quem anda de bicicleta e quem só faz isto de bicicleta é que sabe e vê a Barra e a Gafanha vista por um guiador da bicicleta é totalmente diferente do que está dentro de um carro. E eu acho que é por isso que eu sempre gosto de voltar a casa. É por isso que esta é a minha casa e não consigo encontrar esse sentimento em mais lado nenhum do mundo. E eu viajo muito. Sim, realmente nós sabemos que tu andas sempre por aí e considerares Barra a tua casa realmente é algo, pronto, notável porque já viveste nos Estados Unidos, viveste 5 anos nos Estados Unidos. Uhum. O que é que te levou realmente a emigrares, a partir da Barra para os Estados Unidos? Redescobrires a tua identidade, de certa forma? Eu sinto que andava um pouco perdida, porque foi uma altura em que eu terminei a universidade e não conseguia arranjar trabalho na minha área. Eu licenciei-me em Ciências da Comunicação e Marketing e não conseguia qualquer tipo de trabalho na área, então comecei a trabalhar no que havia. E as opções na altura também não eram muitas. Sim. Tinha 3 trabalhos, não tinha uma folga inteira. Estava cá, mas perdia todos os aniversários, todos os momentos com a família, e então a certa altura apareceu-me, ou abri uma gaveta que não abria há imenso tempo lá em casa e apareceu-me o passaporte americano, caducadíssimo. Sim. E eu pensei, porquê que emigrar, ir para a América nunca foi uma opção? E então aí começou o bichinho de emigrar, não tão valente para ir para tão longe, estava a pensar em ir para a Espanha ou para a Inglaterra, assim um bocadinho mais perto,
mas depois desprendi-me dessas amarras e comprei um bilhete de ida e fui. A vida tinha que ser mais do que aquela que eu estava a viver. E eu acreditava piamente nisso e é verdade. E é o mote realmente um dos teus livros, é as pessoas desafiarem-se a procurar o melhor para si, Sim. a não estarem amarradas a certos conceitos, a certas... Porque há muito, por exemplo, uma pessoa está casada, tem filhos durante anos e está infeliz, não se consegue desamarrar porque é socialmente incorreto a pessoa ser feliz a partir daquela situação, não é? E tu fizeste o mesmo. Sim. E nos livros nós vemos que isso acontece também, não é? Sim, sim, sim. Eu acho que a partir do momento em que calamos essas vozes e nos começamos a ouvir, porque na verdade nós vivemos uma vida, não é? É nossa, a de direito para viver da forma Sim. como quisermos. Eu acredito também que nunca é tarde para mudar, nunca somos velhos para mudar de vida. E para mim, ser feliz é a minha prioridade. E é isso que eu tento incutir, não só nos meus livros, como no meu conteúdo, nas conversas que tenho. É isso que eu tento incutir, que é, se queres mudar, se tu sentes isso, muda. Qual é o pior que pode acontecer? É tu voltares onde estavas, não é? Mas pelo menos tentaste. Porque Sim. para mim, o sentimento de nunca saberes o que é que poderia ter sido, eu não consigo lidar com esse sentimento. Eu prefiro ir e ver, olha, não resultou, voltei, do que nunca ir. Sim, não estar a sofrer porque e se? Os isses são muito perigosos na nossa vida, não é? Verdade. Temos que agir e realmente tomar rédeas ao nosso destino e foi isso que tu fizeste. E ao ires para os Estados Unidos, encontraste aquilo que procuravas? Que não encontraste aqui? Eu, honestamente, quando fui, eu não sabia o que é que ia à procura. Eu queria alguma coisa diferente, uma vida que me desafiasse e que me preenchesse. É claro que no início, qualquer imigrante sabe que a vida não é fácil. É lidar com a saudade, é lidar com outra cultura, com outra língua. Por muito que eu falasse inglês, não falo inglês como não falava como local. E tu sabes, é muito difícil. Eu falava aqui inglês, mas não falava diariamente, nem pensava. E depois tem aqueles slangs sim, e depois ficas, não? Sim, eu comecei logo a trabalhar como bartender, portanto fui logo introduzida a esse mundo onde a malta pedia, em vez de pedir, sei lá, uma vodka com sumo de laranja, pedia um screwdriver. E eu, ótimo, o que é um screwdriver? E deste exemplo temos dezenas e centenas, e então foi muito desafiante, mas foi bom. Claro que foi, porque abriu-te outras portas, não é? E acho que descobriste um novo eu. Eu descobri que eu posso ser tudo aquilo que eu quero ser. Não há limites. A partir do momento em que abri essa porta, percebi que tudo é possível. Tudo é possível. E a parte de viajar, de tour, começou nos Estados Unidos ou não? Não, começou, isso é uma faceta minha super recente. Mas eu quando lá estava, eu lembro-me de que a primeira oportunidade que eu tive para viajar, eu vim para Portugal. Isto foi passado uns 6 meses de eu estar imigrada. E o meu avô dizia-me, isto não é vida de imigrante. Então, vida de imigrante é ir, ficar 10 anos sem vir a casa. Eu assim, avô, os imigrantes já não são o que era na tua altura, não é? E então o meu foco era, ok, eu estou nos Estados Unidos, eu não quero vir sempre a Portugal, também não quero ser esse tipo de pessoa, porque os Estados Unidos é imenso, é super diferente, é muito bonito para explorar e para conhecer. Então, se eu que tinha a oportunidade, ia conhecer nos Estados. E então não conheci todos aqueles que queria, em 6 anos, mas conheci muito os Estados Unidos. E então o bichinho pela viagem já existia e foi crescendo aí. Sim. E em termos dos Estados Unidos, quais são os sítios que recomendas, os estados que recomendas? Arizona, muito bonito. Utah, Las Vegas é mesmo só por aquilo que se vê nos filmes, porque na verdade é um deserto com ali um parque de diversões no meio, não é? Porque é para aquilo e para aquilo mesmo. É giro ir uma vez ou duas, na minha experiência, mas não recomendo ir de Portugal para Las Vegas, porque de facto é só mais pela festa e pelo aquele conceito do que acontece em Vegas, fica em Vegas. Sim. E é verdade, é louco, muito louco. Mas aconselho Utah, Nova York também, Flórida, adorei Flórida, é o Sunshine State, sempre sol, há muitas boas praias e springs, como é que se diz springs em português? Tipo aqueles rios de água clara, nascentes,
Ok, cascatas, por aí, isso. Pronto. Às vezes ficamos um bocadinho perdidas em tradução, é o que acontece quando estamos fora há alguns anos. Sim, e o Havaí, adorei o Havaí. Conheceste o Havaí? Sim, estava no... E é aquilo que se vê nos filmes, tudo tranquilo, as danças... É assim, as danças, pois, paga-se balúrdios para ver essas danças, é uma coisa que não é... Não é uma coisa que aparece naturalmente, não. pronto. Não, não é tipo Lilo and Stitch, não, é mais do que isso. Mas a Havaí estava na número 1 que eu queria conhecer, desde que eu era muito, muito pequenina. Era a Disney World, que também fui, em Orlando, e o Havaí, não me perguntes porquê, mas estava. E foi incrível, foi incrível mesmo. Muito caro, mas incrível. E então nos Estados Unidos, em termos de profissionais, o que é que foste fazendo ao longo dos anos? Então eu comecei como bartender, depois não dizem que a América é o país das oportunidades em vão, a atender um cliente, começámos a falar, ele era brasileiro, começámos a falar em português e ele tinha uma empresa, trabalhava para uma empresa de imobiliário e precisava de uma assistente. Então foi uma oportunidade perfeita, comecei a trabalhar como assistente para ele. Entretanto, o volume de trabalho aumentou, não conseguia conciliar o bar com o trabalho, fiquei a full time. Depois conheci o dono da empresa, um nova-iorquino, e ele é, se calhar, a pessoa até hoje, agora somos amigos, mais empreendedora que eu conheço, e ele vê em tudo aquilo que ele conseguir ver uma oportunidade, ele aposta nisso. E ele foi às minhas redes sociais. Eu na altura tinha 6.000 seguidores, se calhar nem tanto, mas ele viu que eu tinha o gosto pela fotografia e o gosto por criar. E ele disse, olha, ao contrário do que eu estava à espera quando me viam aqui, não é? Que olhavam para aquilo como, arranjam uma profissão que dê dinheiro, ele viu isto como, olha, nós precisamos de alguém para fazer as nossas redes sociais e tu tens jeito, não queres fazer? E eu disse sim, então comecei a trabalhar para ele, mudei de escritório, eu estava em Jersey City e fui para Nova York, e então aí trabalhar e ver o Empire State Building da janela foi... Eu estava lá e estava assim a dar uma palmadinha nas costas, que assim, caramba. Conseguiste? Consegui, não foi mais o consegui, mas foi tipo, eu acho que era isto que eu estava à procura quando saí de Portugal. Era este não olhar para o Empire State da janela, mas o sentimento de que afinal havia mais, exatamente, sim. E nunca sentes essa falta quando estás aqui na Barra? Nunca sentes aquela faltazinha daquela componente americana que é tão tua? Sinto falta, sinto muita falta, mas na verdade quando estava lá sentia falta da Barra, sentia falta da minha praia. Portanto, uma pesa mais que a outra. Sim, eu aprendi que todas as nossas escolhas têm uma consequência. Sim. Nem que seja não teres tomado a outra escolha. Por exemplo, eu esta manhã optei por trazer esta blusa. Podia ter trazido outra. E se calhar as histórias iam se desenrolar diferente, com um rumo diferente por essa escolha. Sim. Então eu arranjei maneira de fazer paz com as minhas escolhas, que é, ok, se eu acho que agora eu estou bem em Portugal, eu sei que posso estar a perder de alguma forma a não estar lá, mas eu nunca vou ganhar com as duas. Eu vou sempre perder. Em qualquer uma das escolhas eu vou perder. E estou bem com isso. Não Temos faz mal. Que fazer opções. Exatamente. Exatamente. E falaste na componente da saudade há um tempinho atrás. A saudade fortalece ou enfraquece? Os dois. Os dois. Eu acho que fortalece os laços que tens, porque foi isso que eu senti. Eu senti que estava muito mais... próxima não será a palavra, mas mais conectada com a minha mãe. Por exemplo, eu falava com a minha mãe durante muito tempo, durante o dia e todos os dias, e agora estou aqui e se calhar ligo-lhe 2 em 2 dias ou vejo-a, percebes? Ou seja, sinto que fortaleceu os laços, mas ao mesmo tempo enfraqueceu a minha vontade de ficar lá, porque estar longe e quando eu estava cá e estava a referir isso, eu perdia os momentos mais importantes com a família, mas estava cá, lá não os tinha e perdia esses momentos de igual forma. Então foi muito difícil. É algo que me fazia querer voltar, sempre, e que me dava a certeza que eu não ia ficar lá para sempre. Pois, porque havia sempre aquela falta que falava mais alto, sim, não é? Sim. E depois perdi o meu pai quando estava lá e isso foi um momento super traumático e então após esse acontecimento eu decidi que não conseguia, para já, ainda estou a lidar com isso, de estar longe. De estar longe durante muito tempo. Na verdade, as coisas acontecem
Sim, sim, a sim. todo o momento, não é? Claro. Mas o facto de estar longe e ter sido muito traumático, ter recebido a notícia, ter vindo para cá, então agora estou-me a distanciar um bocadinho, prefiro ficar aqui e tentar viver a minha vida da melhor forma aqui do que estar longe. Sim, que te dá aquela certeza de que não está aquela insegurança de e se eu estivesse lá? Porque apesar da pessoa realmente estar a não fazer diferença nesse sentido, Exatamente. a pessoa sente-se de certa forma uma culpa estúpida, não é? Eu tenho a certeza que se eu estivesse aqui, a culpa teria sido outra. Percebes? Claro. Eu acho que isso são mecanismos nossos para lidar com o luto. Sim. E com a saudade e com a perda. Mas isso é uma aprendizagem, não é? E esse é outro tabu, o luto. Sim. As Sim. pessoas recusam-se a falar sobre o luto e se calhar é uma coisa que agora estamos a entrar numa parte mais mórbida, não estava a fazer conta, mas isso é fantástico. Mas é algo que afasta um bocadinho as pessoas e que é bom a pessoa falar porque vai acontecer eventualmente a toda a gente lida com as coisas de forma diferente e há uma pré-conceção da sociedade de como devemos lidar com certas situações, como outras, mas o luto é um exemplo que eu acho que é mais sensível, um ponto muito mais sensível, porque fazeres o luto da forma errada ou fazeres o luto da forma que os outros querem vai-te prejudicar e muito pela vida fora. Na verdade, tudo aquilo que é triste de se falar não é bem aceito ainda, não é? Sim, E tudo o que é triste, tudo o que é diferente. Exato, sim. Aquilo que eu aprendi estando lá fora é isso mesmo, é que nós estamos aqui, se nós tivermos mais empatia pelo outro, as coisas se calhar serão diferentes e seriam bastante diferentes. E tu falas do luto quando alguém nos falece, não é? Mas há pessoas que nos morrem em vida, não é? E é importante fazer esse luto também. É aprender, e eu acho que a partir do momento em que se compreende, ou se lida com o luto, seja de alguém em vida ou seja na morte, eu acho que a perspectiva começa a mudar um pouco. Começamos a adotar se calhar mais aquela citação, aquele mote do Carpe Diem? Talvez, sim. E falando mais de coisas um pouco mais positivas, vamos para a parte de seres influenciadora, de criadora de conteúdo. O que é que te inspira a criar conteúdo? A liberdade. Isto pode parecer o maior clichê, mas é o que eu tenho aprendido. Uma pessoa livre... livre... o que melhor te define, a palavra liberdade, não é? Sim, acho que sim. Para mim, a liberdade é sinónimo de felicidade. Sermos livres de ir, sermos livres de falarmos aquilo que nós quisermos, sermos livres para amar, sermos livres para... sei lá, sermos livres. Para mim é isso que me move. E eu tenho aprendido isso também no mundo digital, que é também ser livre do preconceito ou do conceito de só posso aparecer para a câmara quando estiver maquilhada e estiver minimamente penteada, não é? E agora desprendi-me disso e percebi que se há uma mensagem que eu quero passar, não é? E eu lembro-me de ligar o telefone e fazer isto, porque é que eu tenho que me preocupar da forma como estou vestida ou maquilhada ou não, se o meu foco, o meu objetivo é passar uma mensagem falada, não é? Mas isso é uma aprendizagem, é por isso que eu adoro trabalhar. Também é cultural. Também, sim. Porque as pessoas também, quando é uma mulher, também exigem outra presença, existem outras coisas, exigem que a mulher seja magra, que esteja sempre impecável, o cabelo não pode estar fora de sítio, tem que estar bem maquilhada, bem vestida, saltinho alto, até há exigências em certos trabalhos. Sim, mas isso está a mudar. Isso agora, vou dar o exemplo da Rihanna. A Rihanna foi, para mim, que eu me lembro, a primeira mulher a aparecer gravidíssima nas red carpets e tudo, e agora eu vejo que muitas mulheres estão a fazer o mesmo e aparecem e de facto é de louvar, percebes? Porque esconder? Porque temos que parecer, porque não tratarmos o nosso corpo como ele é um templo, não é? Alguém, ainda mais uma mulher grávida, nunca estive, ou ainda não estive, mas eu sinto que o teu corpo é absolutamente fenomenal por permitir criares uma vida dentro de ti. Sim. E ele adapta-se ao que está a acontecer. Por isso, porquê esconder? Porquê ter vergonha? Porquê ter pudores? E o mesmo no pós-parto, que é aquela ideia de que a mulher tem que apareceu grávida, teve o bebê, próxima vez tem que aparecer ali enxuta, lindíssima, e isso não é a realidade. E claro, eu isso também não passo no meu Instagram, que é as viagens não são só boas, as viagens não têm só o bonito. Eu vim agora de Bali
e quis fazer um vídeo sobre isso, que não houve mergulho nenhum que eu tivesse dado que não tivesse plástico no mar. Ou na praia. E a quantidade de plástico é tão grande que te faz questionar: será eu vou apanhar isto e vou levar isto a um caixote de lixo, porque eles não têm ecoponto, e isto amanhã está aqui outra vez. E tu questionas: porquê? Porquê é que eu vou fazer isto? E filo, limpei sempre aquilo que eu poderia limpar, limpei, com a consciência de que vai voltar ao mar. Mas fez-me pensar mais além, que é: que tipo de mundo é que eu vou deixar para os meus filhos, não é? E então eu quero mostrar isso nas minhas viagens também. Não é só o bonito, não é sempre sol, não é sempre... E isso é verdade. Isso é o que me faz ser livre. É desprender-me do rebanho, não é? Sim, e falando dessas experiências, há experiências boas, experiências más. Qual foi a tua maior desilusão em termos de viagens? Algo que tinhas pensado, ok, este país é assim, mas sei-te ao contrário e ficaste um bocado desiludida. Ok, é sempre da minha perspectiva, não é? Claro, porque claro. Da mesma forma que eu te digo que adoro a Barra, vem aqui pessoas que dizem: mas já a Barra não é nada de especial, não é? Sim. É a mesma coisa. Eu fiquei super desiludida com o Vietnã. Eu estava à espera de, sei lá, tinha uma ideia, e assim que aterro em Hanoi, foi em Hanoi que eu aterrei, super desiludida com as pessoas, com a empatia, com o facto de eles nem sequer quererem perceber o que eu estava a dizer em inglês, nada. E era super tarde e estava eu e a minha amiga à procura do nosso Airbnb, que tínhamos marcado. Chegámos ao Airbnb e não era nada daquilo que estava nas fotografias. Eu imediatamente fico doente, até hoje. Eu não sei se foi Covid, vou-te ser muito honesta, porque eu ainda não apanhei Covid, que eu saiba. Tirando esse momento, que foi em fevereiro de 2020, eu lembro que assim que chego ao Vietnã, tenho ali 3 dias com febre, senti-me super indisposta, não sei, vamos ficar por aí. Mas entretanto fiz um antigénio, aquele teste ao sangue, e diziam que eu nunca tive, portanto não sei. Mas toda a experiência foi super negativa, ao ponto de nós estávamos a fazer 3 meses em viagem pela Ásia e tínhamos reservado 12 dias para o Vietnã e ficámos 8, porque já não conseguíamos lá estar mais, assim, não. A viagem não está a correr conforme as expectativas, não temos nenhum interesse em ficar aqui, somos livres para mudar o nosso itinerário. Sim. Bora para o Camboja. E foi isso que fizemos. E Camboja compensou? Sim, foi um voltar àquele sentimento inicial da viagem, que é: ok, isto é mesmo fixe. E maior surpresa? Algo que se calhar também não é, porque há destinos que são muito publicitados em termos de marketing, outros nem tanto. E há pequenos tesouros que podemos encontrar, acredito eu. É assim, não estava a faltar a palavra. Eu concordo com o que estás a dizer, mas vou insistir que são as tuas experiências que tornam esse lugar completamente mágico. E um sítio que... O meu lugar favorito neste momento é Bali, e é sempre que eu lá volto. Eu tenho um moto de não repetir países, e Bali e Itália, agora, são as minhas únicas exceções. Costa Rica para mim foi uma surpresa inacreditável, porque foi um estilo de viagem que eu ainda nunca tinha feito. Vi os melhores nascer do sol e os melhores pôr do sol que alguma vez vi. Tivemos a felicidade de apanhar também uma lua cheia e de assistir a um ritual e uma festa na praia em lua cheia, ir nadar toda nua em lua cheia, que foi uma experiência também, ou seja, deve ser fenomenal. Foi uma experiência, foram ali 15 dias assim completamente... Então Costa Rica sem dúvida, mas tenho outros destinos. Itália para mim no verão é um sentimento que eu não consigo recriar em mais lado nenhum. Fazer a Route 66 nos Estados Unidos durante 15 dias num Jeep também foi absolutamente inacreditável. Eu ia-te perguntar se tinhas feito a viagem. Fizeste? Fiz e ingrato porque foi durante a pandemia, então havia ali sítios que ainda estavam fechados e que eu não consegui ver. Monument Valley, The Antelope, não consegui ver, e então fica... Eu gosto de fazer um destino e pensar,
adorei, foi incrível, não conto cá voltar, nunca mais, porque está Fica visto. completo. Sim, o mundo é muito grande e o dinheiro não é assim tanto, portanto uma pessoa tem que fazer aqui uma gestão. Mas quero lá voltar para ver esses dois, porque não consegui ver. Mas pronto, o mundo é muito bonito. Vamos fazer uma pequena pausa agora, porque realmente o mundo é muito bonito, há muita coisa que ver e há muita coisa que falar aqui com a Michelle também, dentro deste âmbito das viagens e dentro do que é ser a Michelle Cascais. Provérbio preferido? Ena, uau! Quem sai aos seus não é de Genebra, estou a brincar, não de Genebra. Último livro que leste? Untamed, da Glennon qualquer coisa. Péssima com isso. Diz, desculpa. Autor preferido? Fernando Pessoa. Expressão ou citação que te inspire? Posso dizer em inglês? Uhum. Nothing changes if nothing changes. Boa. Cantor, banda preferida? Joshua Radin. Não sei, é tão difícil dizer favoritos, mas sim, Joshua Radin. E se tivesses uma banda sonora na tua vida, qual seria a música? O álbum da Daniela Mercury, Feijão com Arroz. E estamos de volta ao nosso À Conversa com Michelle Cascais, uma mulher livre, uma mulher que se assume como uma viajante nata e uma influenciadora e criadora de conteúdo e criativa também. E vamos continuar aqui a nossa conversa com ela, levar-nos nesta viagem com Michelle Cascais. E Michelle, já visitaste muitos países. Tens ideia do número ou já perdeste a conta? Olha, eu acho que está entre os 23 e 24, ou vou fazer os 24 agora este ano, para a semana, que vou a Malta. Mas por aí. E que países é que já visitaste? Que exemplos é que nos podes dar? Olha, Europa... Sei que da África, nada. Não, ainda não. Ainda não. Estou assim com É este ano? enorme. Não. Era para ser em maio, mas não consegui, era para ter ido ao Quénia. Mas pronto, está à espera. Mas, sei lá, Brasil, México, Costa Rica, Estados Unidos, Jamaica, França, Inglaterra, Itália, Roménia, Indonésia, Vietnã, Camboja, Tailândia, Filipinas, Timores, sei lá, agora assim de repente são os que eu me lembro, mas acho que tenho mais. E em termos de... porque há sempre uma ideia que a pessoa forma de certos países. Qual é a ideia mais fora da realidade de certos países que tu já visitaste, que te deparas? Por exemplo, a França é aquele país romântico dos croissants e etc. Os Estados Unidos é aquela abertura total e são muito amigáveis. Qual é o país que... quais são as concessões que realmente estão trocadas? Sabes que as concessões existem, às vezes de forma exagerada, mas nunca... Há ali sempre alguma coisa. Não desfazam muito? Não, okay. Não. Portanto, eu fui sempre encontrando aquilo que se vai ouvindo, não é? O facto de Inglaterra, por exemplo, em Londres, ser o smog, não é? Ser assim... Apesar de que agora alguém lá foi e disse que estava sempre sol. Mas eu já sei que quando vou a Londres, o tempo não vai estar solarengo, vai estar assim um bocadinho mais... Pronto. E então, mais nublado. É assim, vai tudo de encontro àquilo que se ouve, um bocadinho, sim. Sim, porque nós normalmente pensamos, será que é verdade? Será que é exagero? Porque nem tudo o que se vê nos filmes é verdade, nós sabemos, não é? E às vezes exageram nos pontos, mas vai ao encontro ao essencial, então. Sim, sem dúvida.
E em termos de, se tivesses que dar um tour aqui na Barra, Ok. Sim. como é que onde é que tu levavas as pessoas? Como é que tu começavas? Olha, começávamos ali no Jardim Odinó, encontrávamos todos de bicicleta, fazíamos Jardim Odinó, atravessávamos a Ponta Barra para ver o que é que custa ali naquelas pernocas. Até era engraçado, na altura em que eu vinha para a Barra, nós atravessávamos o separador de metal, o rail, com a bicicleta, eu não sei, agora fazendo isso não conseguia. Mas na altura era a mesma vontade de ir para a praia. Mas subíamos então a ponte, vínhamos para aqui estacionar as bicicletas, fazíamos praia aqui junto ao Pardão, depois víamos um pôr do sol, íamos já ao mar durante o pôr do sol, que eu adoro, quando está assim aqueles dias maravilhosos. A sair comíamos uma tripa de chocolate, caminhávamos aqui pela avenida, subíamos ao Farol, podíamos ir ali ao Barba Azul comer um sushi se nos apetecesse. E depois a casa, porque eu tenho um cãozinho e gosto de ir para casa cedo. Sim, é um bom ponto. Não é? Um bom pretexto. E ter um animal nestas condições, com esta vida, como é que é esse desafio? Leva-lo contigo? Como é que tu fazes? Não posso levá-lo comigo. Eu tenho a sorte de ter alguém que consegue e conseguimos fazer esta gestão perfeitamente. E consigo conciliar as viagens ou marcar as viagens para alturas em que há sempre alguém que esteja para cuidar do Hazel, porque apesar de ser só um animal, requer responsabilidade e cuidado. Claro. E então é impensável E agora, por exemplo, mudar de país, que era uma coisa que eu fazia com alguma frequência entre Portugal e Estados Unidos, não é? Agora ir já tem um peso extra. Sim. Um peso de 40 quilos, portanto... já não é tão fácil. Já não é tão fácil, vai ter que ser... Se alguma vez equacionarmos voltar, tem que ser algo muito bem pensado. Muito bem pensado. Já não é o vamos indo e vamos vendo. E tens uma paixão por animais, pelo que eu vejo, e também és vegetariana. Sim. Como é que surgiu essa opção na tua vida? Foi desde sempre ou a certa altura tomaste consciência e não quero continuar a comer carne, não quero continuar a comer derivados de animais? Sim, então eu não sou completamente vegetariana, eu sou pescatoriana, acho eu que é. A tradução não sei ao certo, mas é a pessoa que come peixe. Piscatória, acho eu. É, exatamente. Okay. Então, eu não como carne e decidi envergar por esse caminho, talvez em 2014. Não porque tenha visto algum documentário, porque na altura havia o Cowspiracy e outros documentários que as pessoas viam e diziam nunca mais como carne. Foi mesmo uma questão de se consigo sobreviver sem, não é? Se eu olho para o animal e não o vejo como comida, vou parar. Ainda não consegui fazer o mesmo com o peixe. É muito difícil. Não é difícil. Isto é uma desculpa. Que as pessoas dizem, eu não consigo. Consegues. Não queres. E às vezes lidar com este tipo de resposta que já tive alguém que me disse, que era completamente vegetariano e vegan até. E eu disse, eu não consigo deixar de comer peixe. E ele disse-me, tu não queres. E disse, não quero. É não consigo. Ele, não, tu não queres. E eu, é verdade. É verdade, porque se eu quisesse mesmo, eu tinha deixado assim como deixei a carne. Mas é um processo, vá. E tencionas deixar o peixe ou... É muito difícil, é muito difícil. Ainda por cima vives na Barra. Eu sei. É quase um crime. Eu sei, mas ao mesmo tempo, se eu não como carne, porque é que é de comer peixe, não é? Pronto, não sei, é um processo, vá. Sim, e vai da consciência de cada um, não é? Por isso... Verdade. E nós sabemos que, por exemplo, nos Estados Unidos, se calhar é uma cultura mais enraizada, que há mais pessoas que adotam essa cultura e também não se dá tanta importância tu comes isto, não comes aquilo. Como é que foi lidar quando voltaste com esse choque cultural? Estavas habituada a algo que era uma sociedade mais aberta, fala sobre tudo e mais alguma coisa, até demais às vezes, e vens para uma sociedade um bocadinho mais fechada, mais conservadora. Então, eu tive só 5 anos fora e vivi 26 aqui. Portanto, o que é a cultura portuguesa para mim não é um choque. Eu sei de onde é que venho, eu sei os preconceitos que ainda existem, aquilo que eu ouço, aquilo que eu ouvia crescer e que era o dito normal, não é? E quando eu fui para lá, para os Estados Unidos, eu percebi que era mais preconceituosa, homofóbica, com pensamentos racistas, era muito mais do que aquilo que eu achava que era. Então, foi bom para eu perceber que
Bem, tu dizes a alguém, epá, estás tão magrinha. Não tens nada a dizer isso. Comentar o físico da outra pessoa, ou comentar a forma como ela se veste, ou com quem ela está, ou o que for, não é bom, não é bonito, não é adequado. E nós portugueses temos muito isso, que é, estás tão magrinha, tens de comer mais. Tu não fazes ideia se a pessoa tem um problema de saúde, não fazes ideia se a pessoa está a tentar engordar e não consegue, não é? E então, ir fez-me perceber que eu tinha muito que trabalhar em mim, e quando voltei foi ok, isto é Portugal, e se eu quero ficar aqui, tenho que arregaçar as mangas e fazer a tua diferença, e não, as pessoas falam assim, não é com maldade, mesmo que não seja com maldade, há coisas para mudar, há sempre espaço para evolução e mudança, temos que abrir assim um bocadinho mais a mente, mas é um processo. E os Estados Unidos deu-te isso, permitiu-te crescer enquanto pessoa e enquanto profissional. Sem dúvida. Uma coisa que os Estados Unidos me deu foi o falar sobre os teus sentimentos. Que aqui nós dizemos, olá, tudo bem? Tá também. Nem queres saber como é que a pessoa está, percebes? É mais um dizer por dizer. Sim. Lá eu deparei muitas vezes com, olá, tudo bem? E a pessoa responde, olha, hoje não estou muito bem, e tu pensas, muita informação. Eu só estava a perguntar por perguntar. Muito invasivo. Sim, ok. E depois pensei, não, percebes? Numa sociedade lá em Nova Iorque tudo acontece super rápido, quando tens estes momentos de tu estás bem, olha, não, dormi mal, ou estou com isto e não sei o quê, mesmo que às vezes seja um estranho, tu estás aberta para uma nova perspectiva, entendes? E isso é totalmente diferente, isso faz-te ficar muito mais tranquilo. Aqui parece que quando tens um problema até tentas escondê-lo, ou tentas não falar sobre isso, ou tentas demonstrar que está tudo bem, e o mal que isso te faz é enorme. Sim, porque a saúde mental é muito importante e cada vez mais estão a apostar nisso, especialmente nos Estados Unidos e na América do Norte, noto isso, não é? Que estão a apostar nisso porque também, por exemplo, no Canadá a taxa de suicídio já é elevada, devido ao tempo, aqui temos um tempo maravilhoso, não é? Mas há aquela coisa de não se falar sobre sentimentos. E como são países que têm uma imigração muito grande, as pessoas também se calhar não têm, estão longe da família, não têm aquela oportunidade de dizer, eu não estou bem. Então quando há essa interação, não estou assim tão bem, porque se calhar é a necessidade das pessoas falarem também. Sim. Porque acaba por ser uma vida solitária. Muito, sim. Muito, e não ter vergonha de... Eu lembro quando estava lá, muitas vezes ligava à minha melhor amiga a chorar, não é? Porque lá está, as amizades não é só para momentos felizes e para copos, não. É para quando tu realmente precisas. E eu lembro-me também depois tinha a diferença horária, eu lembro de enviar vídeos ao meu pai a chorar e dizer, olha, hoje está bastante difícil, hoje não estou a conseguir lidar com isto, apetece-me fazer as malas e ir embora, percebes? E era só o deitar para fora, porque eu sei que ele estava a dormir, ou seja, ele não me ia responder. Só me ia responder de manhã, ou seja, mas só o facto de libertar já me fazia sentir mais confortável. E é sempre à base da libertação. O ser humano precisa de libertar. Precisa de libertar energia, precisa de libertar pensamentos negativos. E por falar em libertar energia, tu és adepta de desporto? Muito. Aliás, estou aqui toda empenada das minhas costas e dormi super mal porque não consigo estar quieta. O desporto faz muito bem. E quais são os desportos que gostas mais de fazer? Eu gosto de jogar vôlei, gosto de dançar, o voleibol e a dança, o hip-hop estão presentes na minha vida desde os 10 anos, portanto é algo que eu ainda continuo a fazer. Agora também dedicada ao crossfit, e pronto, acho que gosto de jogar futebol também, quando tenho oportunidade. Fazes surf? Já fiz, muito péssima, mas tento. Então aqui com estas ondas maravilhosas em Bali, por isso perguntei. Tentei sempre. Ando ao reblão, fiz uma coisa que te vou contar que eu acho que isto é incrível, foi atropelei um miúdo dentro d'água. Uau! Para tu veres o quão boa eu sou a surfar. Estava um menino à minha frente, eu vi-o, mas eu não conseguia. E eu a gritar, desvia-te! E ele não ouvia nada, passei-lhe por cima. E só havia assim, pum. Ele sobreviveu, estava tudo bem, tínhamos água, estava tudo bem. Assim, qual é a probabilidade de ir para o mar e atropelar um miúdo? E acertaste tudo na cabeça? Foi, ele baixou-se, sim, não foi tipo uma quinada, só coitado. Não, foi tipo aqui, ele baixou-se, mas eu passei-lhe por cima.
Eu não tinha qualquer... Eu podia ter saltado da prancha, mas uma pessoa eu nem pensei. Às vezes a pessoa reage, não pensa, não é? Pois, exato. E tu és mais uma pessoa de reagir ou de pensar? Eu Mais acho que sou muito reativa? impulsiva, sim. Eu reajo, mas com alguma cautela. Muita cautela. E quando é para tomar decisões importantes, então eu faço o meu pensamento todo, mas o momento de ir é ir. Não estás ali... Não estás ali com meias medidas? Não, só não vou. E eu acho que é isso que acontece a muitas pessoas, que é tipo, vai, ai, mas não há mais, bora, lidas com os mais lá. Portanto... E é com isso que tu lidas e tens um novo projeto nesse âmbito, que é Sim. a questão das pessoas terem aquela incerteza, se é de ir, não é de ir. Sim. Mas vamos falar disso a seguir a um curto intervalo. Vamos deixar a curiosidade aqui para as pessoas, a despontar a curiosidade, por isso vamos voltar a seguir um curto intervalo com mais pormenores sobre este novo projeto da Michelle. Palavrões, sim ou não? Sempre. Preferido? Posso? Ena! Ok, foda-se, mas tem que sair mesmo lá de dentro, sabes, sentido. Campo ou cidade? Campo e cidade, dependente. Os dois. Sim, os dois. Preto ou branco? Branco. Doce ou salgado? Salgado. Coisas que te tirem do sério? Mentira. Fobias? Aranhas. E filme preferido? The Big Fish. Ena. Antes do intervalo levantámos um bocadinho o véu que há um projeto novo na Forja, aqui da Michelle. Além de um novo livro, ela tem um projeto novo para apresentar. Vamos falar primeiro do projeto, não é, Michelle? Uhum. Vem ao encontro daquela parte das viagens. Tem tudo a ver com viagens. Então eu lancei-me agora no mundo do coaching e o projeto que eu tenho é ajudar as pessoas a viajar sozinhas. Porque muitas das mensagens que eu recebo e até pessoas que me pedem ajuda, já ajudei inúmeras pessoas a fazer a sua primeira viagem a solo e penso, eu poderia ajudar muito mais, não é? Porque a minha primeira viagem a solo mudou a minha vida. Foi o que me permitiu ser livre. Portanto, eu acho que há muitas pessoas que também precisam de o fazer e se calhar querem fazê-lo, mas não têm a coragem, ou têm medo, ou sentem-se angustiadas com todo o processo de viajar sozinha. E então eu decidi lançar este projeto, ou planear, que ainda não o lancei, está um bocadinho atrasado, mas penso que este mês vai sair de certeza, que é então ajudar as pessoas a viajar sozinha. E o impacto e benefícios que isso tem na sua vida. E falando do outro projeto, do teu livro, que ainda está em processo, já tens mais certezas do que queres com esse livro? Será que ele se vai interligar com os outros à semelhança? Então, há duas coisas que se mantêm. Uma é essa, eu vou sempre arranjar maneira da personagem principal já ter aparecido ou no Mel, ou nas Miúdas, ou nos dois, quem sabe. E será uma mulher, à semelhança dos outros livros, a personagem principal é uma mulher. Eu sei a história, eu acho que a história, é claro que não é, vindo de mim isto não tem o devido valor, mas eu acho que a história está super interessante, vai ser algo completamente diferente do que já escrevi. É uma história, será uma história de amor, mas não o mesmo amor que se vê aqui nestes livros. E vai ser algo diferente. Vai ser algo diferente. E eu estou super entusiasmada com a ideia, mas não tenho tempo neste momento para me focar no terceiro livro. Então ele vai-me aparecendo. E todas as ideias que me vão aparecendo e histórias com que me vou cruzando, vou escrevendo para quando o momento de sentar para começar a escrever, então já estou lançada. Era uma pergunta que eu tinha. Se tu só escreves romances
Ou se às vezes, por exemplo, passa-te alguma coisa pela cabeça, um pensamento solto, escreves. Sim. Eu escrevo todos os pensamentos soltos que tenho e histórias que vou vendo e experiências que vou vivendo também e vou escrevendo. E eu sei que vai-me servir para alguma coisa. No momento em que eu abro o computador e esteja uma página em branco, eu vou a estas notas e arranjo maneira de começar. E é isso que me ajuda. E é isso que me ajuda também a combater esse síndrome da página em branco. Nunca tenho esse problema, porque a única página em branco que eu tenho, a primeira e única, é uma bloco de notas no telefone. Que é quando acabo o segundo livro e penso, ok, agora não tenho nada. Oi, para lá, olha uma ideia. Então, comecei a escrever. E então, estes primeiros livros são histórias de amor, muito na realidade do que se vive. Este terceiro vai ter algo que é humanamente impossível. Portanto, e já estou aqui a falar demais. Pronto, ou seja, vai um bocadinho... Spoiler. Sim, vai um bocadinho para a ficção, não totalmente, mas tem ali algo que é impossível de acontecer. Mas e que se acontecesse? E se fosse assim? Sim, seria bom. Pois. Coisas menos improváveis já aconteceram, não é? Nunca pensámos não. viver uma pandemia. Sim, mas esta aqui eu... Isto sou eu a tentar tirar naves da púcara. É mesmo humanamente impossível isto acontecer. Mas pronto, não vou dizer É mais bom nada, fazer as pessoas sonhar, porque o impossível também permite sonhar. Eu acho Sim. que é isso que tu pretendes. Eu acho que é mais de... Se tu tivesses todo o tempo do mundo, o que é que tu fazias diferente? Boa pergunta. E se tu Posso não aproveitar morresses? para a entrevista? Sim, podes. E, por exemplo, e se tu não morresses, alguma vez ias desejar morrer, ias desejar que isto terminasse, e se fosse assim, não é? Pronto, Sim, é se por aí. fôssemos imortais, É por aí. Sim, os sim, se's da vida. Exatamente, não é? Então vais-te tratar de um se. É um se. Sim, é um se. O título do teu livro vai ser um grande se. Eu queria que começasse por M, outra vez como mel e miúdas, mas não sei se também vou por outro caminho. Depende. És capaz de conseguir. O título é algo que eu não penso muito sobre isso, acontece. Aparece, não é? Sim, sim. Porque tem que fazer sentido, tem que se inserir no livro e tem que aparecer naturalmente, Sim. não pode ser provocado, não é? A partir do momento em que começas a provocar e a escrever, que eu fiz isso, não é? A escrever os títulos que mais me chamavam a atenção ou que poderiam ser, é uma grande responsabilidade. Grande responsabilidade, o título e a capa, então deixa fluir, acontece. Deixar fluir é sempre a melhor opção. E é um bocadinho o teu lema, até com os teus próprios projetos, não é? Tens outro projeto que é o Cascais Closet, que está a ter sucesso, já tens tido pop-ups. Sim, vou ter outro este mês. Então a Cascais Closet, ou o Cascais Closet surge com a necessidade de me desfazer daquilo que tinha. E eu tinha e tenho muitíssima coisa, porque estive imigrada, quando fui para a América com um bilhete de ida deixei tudo aqui, quando estive lá comprei tudo lá e agora que voltei trouxe tudo, então foi assim muita coisa. E depois lá há a realidade das lojas vintage, o thrifting, ou seja, uma realidade que aqui ainda não existe em Aveiro, já existe em Lisboa e no Porto, mas mesmo assim um contexto super diferente do que acontece nos Estados Unidos. Então, é algo cultural. Sempre que ia viajar a algum estado diferente, aproveitava para ir a uma loja thrift e apanhava coisas incríveis. E então, quando vim para Portugal e me deparei com a imensidão de roupa que tinha, pensei, dar isto tudo é um desperdício. Também, na altura, não tinha uma profissão, eu cheguei aqui sem trabalho, só tinha o meu primeiro livro. Pensei, ok, então olha, para me ajudar vou vendendo as minhas roupas. E foi assim que foi começando. Até que tive imensa adesão. Pensei, eu sei que as pessoas gostam de comprar online, mas o ver, o tocar, o experimentar é sempre diferente. Então começámos com as pop-ups agora em Aveiro, no primeiro balcão, na loja Vintage primeiro balcão. E agora temos lá, não só todos os dias temos como é que tu te chamas nisto? Um chavio? Algo do género, sim. Temos assim um espaço para nós no primeiro balcão, como todos os meses vamos fazer uma pop-up. E comecei com este novo lema também, que é, antes de cada pop-up eu vou permitir que as pessoas venham ter connosco, no local e hora destinados, para venderem as suas roupas. Não é? Imagina que tu me dizes, olha, eu tenho esta blusa eu sei que tem valor, não quero dá-la ou doar a uma instituição, porque ela merece ainda muito mais vida. Não é que numa instituição não tenha, mas gostava de vendê-la. Ok, então vens ter comigo. E eu vou dizer, olha, eu acho que consigo vender esta peça por X, então eu vou-te comprá-la a X. E então vai ser um negócio que vai ser feito. Sim. Muita malta que também tem a roupa que, olha,
eu infelizmente não acho que vou conseguir vender esta peça, portanto podes ficar com ela, e a pessoa pode dizer, olha, então fica com ela e doa. Ok, então vou também doar as roupas das pessoas. Isso também é uma maneira de te obrigar a ires a mexer no teu armário, Sim. ver as peças que já não usas Sim, e que sim. só guardas por estima ou porque algum dia vais usar e a peça não é usada há 10 anos e Sim. alguém pode usá-la. E é também para incutir o espírito de comprar usado é super porreiro, é muito na moda. Não é comprar usado, tu vestir uma peça usada não significa que és pobre ou que não tenhas estilo ou que seja mal visto. Não. Neste momento em que o planeta precisa de nós, é fundamental reutilizarmos também o nosso guarda-roupa. E se estás farta daquilo que tens, vende, mas compra em segunda mão. Não vais comprar fast fashion, porque se tu fizeres uma pesquisa rápida no Google, tu percebes o impacto que a fast fashion está a ter no nosso ambiente. E o que é que acontece às milhares e milhares de peças que não são vendidas, não é? E um exemplo é aquele plástico que aparece em Bali, por exemplo. Sim, por exemplo. É um exemplo. Lá está, isso já são várias frentes diferentes, sabes? Claro que sim. Mas começa um passinho de cada vez, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E na verdade é roupa, percebes? E de antes as pessoas que se vestiam de forma diferente ainda era, é esquisita, é estranha, essa pessoa é um bocado estranha. Agora não, agora o que é diferente é sair da caixa. Não estamos todos com a mesma blusa da Zara. Sim. Percebes? Não vais a um casamento Finalmente. e está tudo com o mesmo vestido, não sei de onde. Não, estás diferente e está tudo bem. Está tudo bem. Tudo o que eu tenho vestido e já há algum tempo é tudo em segunda mão. Tudo em segunda mão. Não há, já não há o ir comprar alguma coisa a uma loja porque preciso. Já não preciso disso. E quando selecionas uma peça, qual é o teu critério? É alguma coisa que te diga, por exemplo, que conte uma história? Como é que tu selecionas as tuas peças? Para comprar ou para vender? Comprar. Para comprar, a peça tem que ser diferente. Porque eu sei que gostas de coisas com história. Sim, gosto do teu anel. Exatamente, sim, o anel noivado, sim senhora. Eu acho que para comprar a roupa, e fica também já para quem o quiser fazer, quem quiser vender as suas próprias roupas, a regra é se tu comprarias esta peça, então ela está em condições de ser vendida. Não é? Agora não vais só vender porque se ela está com borboto, ou se ela está com buraco, ou se ela está... Se ela não está... Isso também não é justo para o comprador. Não é, exatamente. Agora, eu gosto de peças diferentes e peças únicas sei lá, acho que o que é diferente está cada vez mais na moda. E se todos fôssemos um bocadinho diferentes, esta ideia de ser diferente era muito mais aceite. Sim. Não é? Sim, porque as pessoas, por exemplo, as pessoas que usam tatuagens, têm muitos piercings, são vistas sempre de forma diferente e até em certos trabalhos não são aceitos. É uma coisa para mim que é criminoso. A mim fascina-me esse pensamento que é o porquê que eu ter o meu braço tatuado daqui da pontinha do dedo até ao ombro me faz pior profissional. Ou o que é que esta tatuagem mexe com a minha inteligência? Não dá. Não é consigo, o valor da imagem. Não consigo perceber. Mas a imagem é subestimada e sobrevalorizada. Tu olhas para alguém, sobrevalorizada. Sim, tu olhas para alguém e sabes que já conheces aquela pessoa. Sim. Tem piercing, tem tatuagens, Sim, já é. Não, e não tem nada a ver. Não tem nada a ver. São aqueles estereótipos que criamos na nossa cabeça e que é bom realmente a sociedade libertar-se um bocadinho porque acaba por viver mais livre, mais feliz. E vai E vai conhecer mais variedade porque são excelentes pessoas, toda a gente tem gostos diferentes e é assim que tem que ser encarado, não é? Sim. E faço-te a pergunta diferente. Se todos nós vestíssemos uma fatiota igual, todos nós, isso fazia de nós todos iguais? Todos íamos pensar o mesmo? Percebes? Cada pessoa é um indivíduo e o que conta para mim, e acho que era o que deveria contar para toda a gente, é o que está aqui dentro e não o que tu vestes ou como tens o cabelo ou nada. E é um dos paradigmas também com que as pessoas se deparam em termos de redes sociais e que muitas vezes são questionados as pessoas são questionadas se as crianças devem estar expostas às redes sociais nesse sentido por causa da influência em termos de moda das modelos super magras, agora também já está a mudar um bocadinho. Sim. Concordas com essa aversão de certas pessoas de redes sociais para crianças? Não?
É assim, cada um faz essa gestão como acha que é o melhor, não é? Mas como influencer, qual é a tua perspectiva? Como influencer eu acho que as coisas estão a mudar, felizmente. Eu acho que ser teenager nesta altura é muito ingrato, porque há ainda aquela ideia de que aquilo que tu estás a ver é... Nunca vais conseguir chegar aí, ou aquela pessoa que se está a apresentar só porque tem milhões de seguidores significa que é mais bonita que tu. Sim. E não é. Então ser teenager neste momento com esse nível de competição é ingrato, mas tem que haver acompanhamento dos pais, tem que haver esse controle do que é consumido ou não pelas crianças, não é? No meu caso, eu opto pela simplicidade e pela verdade e pela criatividade, mas também tenho noção que também há muita competição. Eu tenho noção de que se fosse por outro caminho talvez ganhasse muitos mais seguidores, tivesse muito mais interação, mas seria esse caminho o meu? Seria essa pessoa? Não seria eu, de certeza. Então, temos que ser fiéis a nós próprios. Sim, eu acho que esse é que é o verdadeiro segredo, para te ser honesta. E o que é que te falta fazer? Tudo. Falta-me viajar tanto, falta-me... eu gostava de ser mãe, ou seja, falta-me abrir esse caminho também. Sei lá, tudo. E numa palavra ou numa frase, como é que te defines neste momento? Porque nós estamos sempre a mudar. Nós não somos constantes. Pensamos sempre, ok, eu sou deste género, vou gostar para sempre Coca-Cola, vou gostar para sempre batata frita, mas a certa altura já não gosto de batata frita, já não gosto de Coca-Cola, prefiro um sumo de laranja natural, prefiro um bacalhau com batata cozida. O que é que frase é que te define neste momento? Eu tenho uma frase que é, para mim, o para sempre é muito tempo e o nunca mais também. Portanto, eu não fecho, isso é um fechar de portas. E eu tinha esse lema quando era mais pequena, que era, não, eu sempre disse isto, ou eu disse que nunca, e então, depois quando passas essa barreira, sentes uma fraude, sentes que és uma fraude, não é? E então, para mim, quando me perguntam, nunca mais vais voltar à América, assim, nunca mais é tão definitivo, não é? E vais ficar em Portugal para sempre, mas quanto tempo é para sempre? Não faço ideia, não é? Por isso, eu neste momento estou tranquila. Eu estou tranquila com as opções que tomo, as opções que tomei, e eu acho que requer muita maturidade, evolução e crescimento para estares completamente à vontade e em paz com as escolhas que fizeste e coisas que aconteceram na tua vida que tu não tens qualquer tipo de controle, que tu nunca poderias mudar. E falo de morte, falo de tantas outras situações, e é estar em paz com isso. Porque todo dia é uma aventura, todo dia com saúde é uma aventura. E acho que não podemos terminar de melhor forma. Obrigada, Michelle. Obrigada por teres aceito o nosso convite da Barra TV em estar realmente aqui connosco. Temos também a agradecer à simpaticíssima Soraya Silva que nos cedeu aqui o espaço do Sou Eu. E eu própria estou vestida com uma blusinha da Sou Eu, por isso, se quiserem aqui passar, é muito recomendável porque a simpatia é espetacular e realmente o espaço, como vocês podem ver, está muito bem pensado, muito bem decorado. E nós voltaremos numa próxima ocasião com mais uma personalidade interessante. Até lá!